A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira às 20 horas, bem casados, programa seu coração, da sua família, do seu casamento, para abençoar com testemunhos aqui, histórias reais e... Vidas reais. Vidas reais, para você aprender aí também sobre casamento. Chegou agora, aproveita e está visitando a gente aqui no canal da IPP TV. Curte, comenta e compartilha, se inscreve aí no sininho. Ajuda o tal do algoritmo, porque aí você ajuda a obra missionária de quem? Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde a IPP TV faz parte. E aí a gente aproveita também para que, engajando, você vai acabar ajudando a obra missionária da nossa igreja com tanta coisa boa que ela está fazendo. Então faz isso aí, ó, pega esse link aí, compartilha no grupo da família, no grupo de WhatsApp, chama os amigos, chama a sua casa aí para assistir com a gente. Privilégio nosso ter você com a gente aqui assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, a gente aproveita também, né, para mandar um beijo para o nosso pastor, reverendo Arival, e sua esposa, Tárcia, nosso casal querido aí. Recomendo até, eu vou recomendar acho que quase todos os programas daqui para frente. Gente, foi um milagre trazê-los aqui. Aí vai na playlist aí do Bem Casados, vai lá assistir o testemunho do reverendo Arival e Tárcia. Foi maravilhoso. E a gente agora, como a gente sempre faz, né, Michele? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai, no nosso devocional, a gente vai ouvir a voz do Criador. A voz do Criador. O Criador do casamento. O Criador do casamento, é isso. Todo casal precisa fazer o seu devocional. Aproveita aí, interage com a gente no chat. Diz aí a cidade, o estado de onde você está falando. E diz assim, eu faço devocional com meu marido, ou eu faço devocional com a minha esposa. Você faz devocional? Então fala pra gente aí, inclusive, qual foi o texto, o último texto que vocês fizeram devocional. Seria bem legal ver você compartilhar com a gente aí o que Deus tem falado com você no seu casamento, mas por hoje, Josué 24:15, né? A gente pensando nesse texto aí, tão importante, tão significativo. Vou pedir para a Michele ler o versículo 15 todo para nós, por favor, desse texto tão conhecido, mas de uma palavra que sempre se renova. Sim. Josué 24:15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Maravilha, palavra de Deus. Ou seja, Josué faz um desafio aqui que serve para o meio do seu casamento. Precisamos decidir todos os dias a quem vamos servir. Se ao Senhor em primeiro lugar, ou se muitas vezes a difícil escolha de viver para si mesmo ou viver para Deus. Ou seja, como Calvino nos lembra, né? Calvino é que disse isso, que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Portanto, só quando Cristo ocupa o trono do nosso coração, o centro do nosso lar, é que verdadeiramente encontramos um propósito. Portanto, esse desafio desse texto é para mim e para você a realidade da escolha de um casal que serve ao Senhor. E a realidade é essa. Existe uma batalha espiritual e você precisa fazer essa escolha, servir ao Senhor e não os ídolos, os deuses do presente século. Em segundo lugar, Deus é um Deus que restaura vidas. Deus é um Deus que restaura famílias, casamentos são restaurados pelo Senhor. Por isso que o testemunho de hoje você vai perceber, inclusive, na história, que esse casal chegou ao limite e eles estavam prestes a se separarem mesmo. Mas quando Cristo os resgatou, você vai perceber no testemunho que as forças humanas não são suficientes para sustentar o casamento, mas apenas e tão somente a graça de Deus é o que precisamos. Por isso, Charles Spurgeon nos disse o seguinte: a graça de Deus é maior do que todos os pecados. Mesmo em meio às duras perdas e crises, Deus renova e sustenta e fortalece cada família com a sua poderosa graça. Por isso que o testemunho de hoje, que é de um lar transformado, nós podemos ver um casamento restaurado. E aí isso se torna um testemunho vivo, porque servir ao Senhor em família não é apenas frequentar a igreja, mas dedicar o lar para ser um espaço de discipulado, consolo e comunhão. Você está pronto para isso? Assim como Josué desafiou o povo de Deus e falou: vamos seguir em frente, mas vocês precisam agora, nessa travessia,
para a nova terra ou a terra prometida, escolher quem vocês vão servir no seu coração. Que casamentos hoje aqui, por meio desse testemunho, sejam firmados na graça e assim não sobrevivam apenas a crises, mas possam florescer mediante a graça de Deus e para a glória de Deus. O testemunho de hoje vai nos fortalecer e vai ecoar esse princípio e compromisso de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Está pronto para essa jornada com a gente? Vamos agora então, né, Michele? Amém. Vamos ver um pouquinho do testemunho do nosso casal. Em 2009, começamos a namorar e após apenas um mês decidimos nos casar, em 14 de fevereiro de 2010, apenas no civil. 8 meses depois, recebemos a notícia da chegada da nossa primeira filha, Isabelle, que nasceu em novembro de 2011. A vida nos trouxe muitos desafios, manias, ciúmes, diferenças, brigas, desemprego, imaturidade, quase divórcio e até a perda de um filho. Hoje entendemos que cada situação foi usada por Deus para nos moldar. Apesar de termos crescido em ambiente cristão, estávamos afastados do Senhor no início do casamento. Em 2015, chegamos ao limite e até marcamos uma data para decidir se permaneceríamos juntos. Foi então que o reencontro com Cristo mudou tudo. Um convite pela TV nos levou à igreja, onde fomos acolhidos pelo presbítero Israel. Agi logo se rendeu ao Senhor e começou a servir com a Isa. Eu, ainda resistente, frequentava com críticas. Em 2016, abrimos nossa casa para discipulado e mesmo com dificuldades decidimos permanecer juntos. Deus continuou a nos transformar e em 2020 nasceu a Lara. Nessa época, nos tornamos membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde aprofundamos o conhecimento bíblico. Servimos em ministérios e participamos de aconselhamento, discipulado e pastoreio, experiências que fortaleceram nossa fé e amizade. Em 2022, enfrentamos a perda de um bebê, mas fomos consolados pela comunhão da igreja. 2 anos depois, em 2024, Deus nos presenteou com Samuel, após uma gestação difícil, mas cheia de misericórdia. Hoje somos membros da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, onde seguimos firmes em fé. Reconhecemos que Cristo restaurou nossos corações e, por consequência, o casamento. Uma das maiores bênçãos foi desenvolver o diálogo, que estreitou nossa intimidade. Gostamos de ler, debater e estudar a palavra juntos. Olhando para trás, vemos que orações, lágrimas e tropeços nos trouxeram até aqui. Sem Cristo, estávamos perdidos. Com Ele, recebemos restauração, família e propósito. Hoje, podemos afirmar com alegria: eu e minha casa servimos ao Senhor. Olha aí, estamos de volta e muito bem. Você aí tá ligadinho na programação da IPPTV, você tá bem casado, mas o casal tá com a gente, tem um testemunho poderoso para abençoar seu coração. Por isso, damos as boas-vindas aí. Bem-vindos, Gilmar e Gislane. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho aí de aceitarem o convite de estar conosco. Amém, muito obrigada. Prazer pra gente também estar aqui com vocês, né? Demais. Muito bom, né? Eu sei que esse primeiro momento é sempre É o de quebra-gelo. vergonha, né? Fica envergonhado, quebra-gelo. Quebra-gelo. Tento fazer esse momento aqui para quebrar a tensão de vocês. Aham. Da gente contar a história do início, né? Da nossa linha cronológica. E a gente quer saber como é que isso começou aí, lá atrás, em 2009, né? Como tudo começou. Como tudo começou. Quer falar, meu amor? Eu falo. Bom, como tudo começou, nós trabalhávamos na mesma empresa e um amigo nosso fez uma brincadeira e isso acabou com que nós nos conhecemos através dessa brincadeira. E aí ele me convidou para sair, nós saímos juntos e foi uma bênção, né? A partir dali nós nunca mais nos desvinculamos. Literalmente. Literalmente. Eu convidei ela para ir no shopping pra gente se conhecer, porque na empresa não dava pra gente conversar muito bem, né?
Mas os dois muito tímidos, acho que dá pra ver na fotinha ali, né? Duas crianças quase. Então, foi um momento muito importante. E impactante, né? Pensando da providência de Deus, a gente se encontrar na empresa de forma tão inusitada, né? Mas por que essa, assim, tinha já algum interesse? Vocês foram sair, já começaram a namorar? Como é que foi, assim? Na verdade, a partir do momento que nós nos conhecemos, né, na brincadeira, nós começamos a sentir o interesse um pelo outro, e aí a gente começou a conversar, né, por mensagem, e depois ele já me convidou, foi tudo muito rápido. Essa que foi a verdade. Exatamente. Nosso relacionamento foi bem rápido, né? Eu comentei com ela quando a gente foi escrever um pouco da nossa história, e é interessante, né? Quando a gente escreve a história, parece que ela toma contornos diferentes. E aí, eu comentando com ela, eu sempre desejei me casar. Então, sempre estava com aquela expectativa de ter um relacionamento duradouro, algo constante, apesar de não estar pronto para aquilo, né? A gente entende isso Vocês hoje. tinham quantos anos? Ele tinha 19, Eu tinha mais ou 19. menos. E eu sou um pouquinho mais velha que ele. Sou 4 anos mais velha que ele. Exato. Então, Bem novinhos mesmo assim. bem novinho. Bem novinhos. Exatamente. E ali, olhando para ela, falei, meu Deus do céu, olha que oportunidade, né? Uma bela dama dessa daqui, uau! Deixa eu chamar ela para sair. E calhou de que ela aceitou, né? Vamos lá, né? Dentro daquela brincadeira boba, a gente conseguiu ali se aproximar um pouco mais. E a gente foi pro shopping. Aqui, naquela época, a gente foi fazer algo que hoje para nós é excelente, excepcional e imprescindível. A gente foi comprar um livro. Hoje a Olha, gente ama leitura, né? Nós amamos leituras. Né? Naquela época, naquele dia especialmente, a gente saiu e eu falei pra ela, eu vou ali na livraria comprar um livro, vamos lá comigo e tudo mais. Até hoje ela brinca comigo, né? Que naquele dia ela ia para um outro compromisso. Ela reservou uns 30 minutos da agenda dela pra mim, né? E aí eu paguei um milkshake pra ela. Até hoje ela fala, se eu tinha dinheiro só pra um milkshake. Mas no início é sempre assim, mas né? pelo menos ele pagou o milkshake, né? Exatamente. Olha aí, bom demais. Ai. E a gente, assim, nós gostamos de contar a nossa história e dizer que foi muito rápido na nossa vida, mas nós sempre aconselhamos os casais que conversem, dialoguem, né? Definam as suas metas, os seus, Isso né? já no Seus namoro, objetivos já no É namoro. legal você dizer isso, que já no namoro já começa já a traçar, né? Exato. Alinhar o pensamento do casal, né? Deus faz certo, a gente não, mas Deus faz, né? E aí dentro dessa história aí que a gente vai desenvolver aqui, a gente vai perceber algumas coisas assim, mas foi muito rápido para nós, porque era o desejo do nosso coração. Eu tinha esse anseio e ela também correspondeu a isso. Então nosso encontro, nosso conhecer e o nosso namoro foi tudo muito rápido. Muito Rápido como? Em relação Quanto a tempo? tempo, Vamos você lá. disse de namoro a casamento. de Conta namoro a pra casamento. gente. Nós nos conhecemos num período razoável dentro da empresa, então digamos que 2 meses, 3 meses, nos encontramos, 1 mês de namoro, no 3º mês nós estávamos casados. Uau! Olha só, De verdade. casaram. Mas vocês casaram no civil, não é isso? Tá certo, certo. Então foi literalmente muito rápido. Sim, agora eu entendi o que você quer dizer de muito rápido. Exatamente. Não, Eu acho que a gente não é uma dica para ninguém, né? Mas A gente, É por isso que a gente fala, né? Tem que conversar, tem que dialogar, né? Para nós aconteceu muito rápido, mas nós sempre aconselhamos. a gente vai chegar lá. Quando vocês dizem isso aí, né? De que o casal tem que conversar aí no namoro. Talvez algumas questões, alguns problemas que vocês tiveram no casamento, talvez tenha sido essa falta de diálogo por ter casado muito rápido no início? Ou até mesmo no início do casamento vocês estarem talvez distantes de Deus, é isso? com certeza. Com certeza. Tudo isso, né? A gente tem que ter esse bom senso de saber que o período de namoro ali, apesar de ter progredido muito rápido, era necessário. O conhecimento, lida com algumas circunstâncias e assim por diante. E a completa distância em relação a Deus, que é o ponto central de tudo pra gente. Então vocês começaram a namorar distantes, né, do Senhor, casaram também distante do Senhor. Exatamente. Né? E com isso vieram os desafios, né? E muitas questões aí. Vocês conseguem já ir
contando pra gente como foi. Porque vocês casaram muito rápido, 3 meses. Então, de namoro não tem muito o que Não tem. falar. Não tem. Como é que foi esse período inicial de casamento, as turbulências que aconteceram por estarem longe, né? Porque aí, logo também, bem rápido, vem o primeiro filho, não é isso? Exatamente, 8 meses depois. 8 meses depois de casados, já vem uma criança. Como é que foi esse momento aí? Desafiador. Bom e desafiador, ou desafiador e bom, né? Digamos assim. Porque éramos jovens, zero programação, zero organização, então a questão de moradia, de emprego, todas essas questões aí afligiam o nosso coração de certa forma, sonhos distintos, propostas de vidas diferentes, né? Nada disso combinava muito bem, mas tinha um sonho particular que era ter um relacionamento digno, justo, um casamento, uma esposa e um marido. Acho que era a coisa em comum ali, né? E o interesse do relacionamento. E posterior a isso, o desafio da primeira filha, né, que já vem pouco tempo depois, a gente já descobre que ela está grávida e a gente vai viver esse desafio, né? Que é algo completamente particular em um casamento. É uma bênção, mas é um desafio, ainda mais no início do casamento. Foi desafiador, mas ao mesmo tempo nos fez crescer, né? Nos fez amadurecer. Exato. Nós vivíamos uma vida centrada a nós dois, mas uma criança fez com que nós crescêssemos muito depressa, né? Tiveram que crescer ali na marra, né? Como a gente diz. Tomar né? as boas decisões, né? Tomar as rédeas da situação, né? Literalmente olhar para fora. Porque agora não apenas eu teria que olhar para mim, eu teria que olhar para ela e ainda mais, né? Tinha uma criança. Olha A primeira filha, né? primeira filha. Como é que é o nome dela? Isabelle, A Isabelle tá com quantos anos? 14 anos. Tá com 14 agora, olha aí, que legal. Graças a Deus, ela marcou assim, o início do nosso casamento e sustentou boa parte ali das nossas emoções e tudo mais, né? Graças a Deus. E aí vocês foram... Como que vocês foram, assim, superando esses desafios, né, essas turbulências e desavenças, né, entre vocês no início do casamento, já com uma filha, distantes de Deus? O coração de vocês estava distante de Deus. Como é que foi vocês administrarem isso aí? E voltarem, né, para o Senhor? Eu diria que até a própria providência de Deus em termos uma filha foi algo importante para nós. Porque dentro disso ali, nós hoje falamos isso porque a gente faz uma leitura diferente. Mas naquele momento nós olhávamos para nossa filha como algo que nos sustentava o nosso casamento, sustentava a nossa vida a dois. Opa, temos uma filha. Naquela época vocês Temos uma ficaram casados por causa da filha, é isso? Que Também. É algo que contribuiu para, né? Que nos ajudou naquele momento de talvez uma tomada de decisão um pouco mais brusca, mais intensa. Opa, temos uma segunda vida, uma terceira vida a considerar. Mas mesmo assim, não são os filhos que sustentam o casamento. Então, Quando é que vocês perceberam que vocês chegaram, como relatou aí no vídeo, né? A gente leu o testemunho de vocês antes. Quando é que vocês perceberam que estavam no limite, prestes a se divorciar? Porque até então a gente viu aqui, estava tudo bem, se casaram muito rápido, logo vem uma menina, mas depois vieram as turbulências, né? Porque filho não segura casamento se não for em Cristo. Como é que vocês perceberam aí que estavam à beira do divórcio e como é que isso impactou o relacionamento de vocês? Nós quase não tínhamos diálogo, né? Nós sempre fomos muito unidos, mas nós não tínhamos um bom diálogo de conversarmos, de assuntos muito sérios, de tratarmos esses assuntos, né? E nós começamos a perceber que nós vivíamos vidas distintas, nós tínhamos sonhos distintos, né? Nós não vivíamos assim como um casal mesmo, sonhando as mesmas coisas, entendendo as mesmas coisas, e da minha parte havia muitos ciúmes, muitas crises de ciúmes mesmo, porque eu não conseguia confiar nele. Então, por eu não confiar nele, tudo virava briga. Então, naquele momento, percebemos, não, precisamos dar um tempo e decidimos uma data para sentarmos e definirmos, né, mesmo se ia continuar ou não. Exatamente. Até nessa época vocês só tinham a Isabelle. Exato.
E o diálogo foi algo que realmente nos chamou essa responsabilidade aí de tomar a decisão de permanecer ou não, né? O nosso relacionamento ele estava marcado por muitas brigas. Conversas sérias eram sinônimo de briga. Conversas complexas, assuntos difíceis que existem no casamento. O casamento ele é marcado por assuntos, por conversas, por questões importantes e a gente não conseguia tratar nada disso, né? Todas essas conversas elas tinham como resultado final um rompimento. Uma semana, 2 semanas de falta de diálogo, de cara feia, né? Tudo isso, de ambos, tá? Realmente são coisas que nos chamaram muita atenção e que progrediram. Acho que uma questão importante que o pastor fala aí filho não segura casamento, de fato. De fato não segura. Nos ajudou, né? Nos ajudou a olhar para fora. Traz um senso de responsabilidade. Exatamente, essa palavra. A responsabilidade nos ajudou a permanecer, mas não tendo o diálogo, não tinha casamento. Vocês viviam juntos, mas não viviam um casamento. Seria Exatamente. isso. Mais ou menos isso. Vocês queriam o objetivo do casamento, mas ainda não tinham encontrado a bússola certa para guiar vocês, né? Exato. É tipo isso, ô Gilmar? Exatamente. Exatamente isso. Esse é o centro de tudo, né? Quando a gente termina a história, falando dela hoje, a gente resume exatamente assim. O querer ali não era possível em atos, né? Nós tínhamos esse desejo, mas não sabíamos nada, né? Como chegar àquilo, como alcançar aquilo. Com as nossas próprias forças, não estava dando certo. E aí muitas brigas e desavenças, como é que chegaram então à solução? Foi o reencontro com Cristo, né? Como é que o reencontro com Cristo foi esse divisor de água e como é que vocês podem descrever essa experiência? E em que momento, em que fase, a filha estava com quantos anos? Como é que foi isso? Ela estava com 4 para 5 anos. Olha e a grande questão é que eu nasci em um lar cristão, mas eu estava ausente dessa questão da igreja e tudo mais. A Gi ela estava progredindo na fé cristã, porque ela veio de uma outra história e tudo mais, mas ela tinha uma sensibilidade maior para isso, então ela era envolvida com oração, ela se envolvia com a leitura da palavra, tinha a transmissão na TV, ainda naquela época já era algo comum, e aquilo ali era muito comum na vida dela. Na minha nem tanto, mas veio por parte dela. Precisamos ir à igreja. Temos uma data, esse daqui é a nossa data final. Vamos conversar e vamos decidir. Mas naquele meio tempo ali, eu vou à igreja. A frase dela foi exatamente essa. Eu vou à igreja com a nossa filha. Você vem? Olha só. Estávamos brigados. Né? Estavam brigados. Exatamente. E foi qual igreja que você decidiu ir? Renascer. A Renascer. Exato. Certo. E naquele momento ali ela me chama e eu falo, sim, eu vou. Porque o nosso desejo era realmente... o divórcio não era uma questão para nós. Era uma possibilidade distante. Mas nós não gostaríamos que aquilo acontecesse. E nós fomos, né? Graças a Deus nós fomos. Tá. E aí, lá na Renascer, como é que foi lá que vocês se reencontraram? Sim. Exatamente. Tiveram um encontro com Cristo lá? E isso ajudou a restaurar o casamento de vocês? Como foi o reencontro com Cristo na vida de cada um? Como isso aconteceu também dentro do casamento de vocês? Exatamente. Né? Conta pra gente aí. Foi um novo casamento? Foi um novo casamento. Construído pedrinha por pedrinha, mas foi um novo casamento. Né? Porque o retorno para Cristo, para ambos aqui, foi bem diferente, né? Nós chegamos à igreja, fomos muito bem recebidos, nós lembramos até hoje do nome do presbítero que estava lá, que era presbítero Israel, uma recepção calorosa, gentil, e aquilo ali foi muito marcante para nós, porque foi o que fez com que nós permanecêssemos. Aquilo ali marcou o nosso retorno à igreja. E a partir daquele momento, a Gi e a Isa, elas se envolveram muito com a igreja, demais mesmo, né? De 2015 até 2017, elas estavam muito envolvidas. Eu não, mas eu estava indo para a igreja com elas. Estava frequentando, por enquanto ali. Tomamos a decisão de não nos divorciarmos, é claro, graças a Deus. Bênção de Deus. E você vai conhecer um pouquinho mais dessa história daqui a pouco, após o nosso intervalo, fazer um break agora, um recado
Rapidinho, não sai daí, a gente volta já. IPP-TV, a sua TV missionária. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @uimademoiselle-semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Bem-vindo à Previx, uma empresa de segurança e serviços que está comprometida em proteger o seu patrimônio e garantir a tranquilidade que você merece. Oferecemos uma gama completa de soluções de segurança e serviços para atender às necessidades do seu negócio ou residência. Nossos profissionais altamente treinados em segurança patrimonial, armada e desarmada, garantem a proteção do seu patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de nossos serviços de segurança, também oferecemos uma equipe completa de apoio, desde porteiros e recepcionistas cordiais até auxiliares de limpeza dedicados. Na era digital, a segurança eletrônica se torna fundamental. Com a Previx, você pode contar com serviços avançados de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, controle de alarme e imagens em nuvem para garantir a máxima proteção. Na Previx, segurança é nossa missão e prioridade. Protegendo o presente, garantimos um futuro seguro para você e para o que mais importa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como a Previx pode proteger o que você mais valoriza. Olha aí, estamos de volta em IPP-TV, a sua TV missionária. A gente está com esse casal aqui com um testemunho poderoso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente pensa o seguinte, Gilmar e Gislaine, continuando, como Cristo transformou vocês e o lar de vocês, e aí nesse reencontro com Ele mesmo, com o próprio Cristo, lá na Igreja Renascer, né? E aí, como é que foi isso para você, Gi? Para mim foi uma grande bênção, né? Porque o corpo de Cristo nos faz crescer, né? E como nós dissemos, nós éramos muito imaturos. E caminhar com as mulheres mais velhas me fortaleceu. Elas oravam por mim, comigo e me ensinavam, né? Porque a cada reunião de mulheres eu aprendia muito, né? E aquilo foi quebrando a minha imaturidade. Eu me lembro da passagem de 1 Pedro que dizia que a mulher ganha o marido em silêncio. E eu era muito afrontosa, né? Eu respondia, né? Muito afrontosa mesmo, eu era mais briguenta. E eu aprendi que naquele momento eu tinha de me silenciar. Então, as coisas Cristo foi restaurando dessa forma, né? Transformando. Cada vez que eu em oração falar mal do meu marido, Cristo falava, não, é você que precisa de conserto. Primeiro despoje-se dos seus pecados, depois você vem a mim para outros assuntos. E foi assim que a minha vida foi sendo restaurada, o meu relacionamento Deus foi te quebrando e te restaurando, né? Muito bom. E cada vez que eu falava assim, eu não tenho força, ele falava um pouco mais. E isso levou vocês a evoluírem até o ponto de abrir a casa de vocês para a igreja. Como é que foi isso? Conta pra gente, Gilmar. Esse é um detalhe importante, porque a gente voltou para os caminhos do Senhor em uma igreja com uma proposta bem diferente da reformada. Então, isso veio tudo por meio da Gi. Eu participei, nós fazíamos juntos, mas eu não tinha um envolvimento tão completo
Eu realmente tinha alguns questionamentos ali que eu não conseguia encontrar respostas. Aquilo ali me confrontava de alguma forma, mas nós estávamos, né, caminhando ali um pouco mais perto da palavra de Deus. Foi um processo de aproximação da palavra, né? Exatamente. Foi meio que a Renascer foi um pronto-socorro para vocês ali. Exatamente. Né? Vem pra cá que tá sangrando, né? Tá difícil. Aquele primeiro acolhimento importante, né? Foi muito importante para nós e fortaleceu muito. A gente conseguiu progredir na fé com os nossos familiares, com outras pessoas e todo esse contexto da igreja como um todo. Muito bom. E aí? Como é que vocês mudam a chave para sair da Renascer e vir para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou a Igreja Reformada, como você mesmo falou, Gilmar? Conta pra gente aí, como é que foi essa vinda para cá? Coraçãozinho duro, incrédulo aqui do irmãozinho, né? Muitos questionamentos a respeito de teologia, a respeito de contexto da palavra de Deus. E a gente foi se apropriando de alguns conteúdos, de alguns outros pastores reformados. Graças a Deus, a gente pode citar Hernandes, Augusto como as duas referências que eram mais comuns naquela época e que ainda estão ali fazendo esse bom trabalho para nós. A gente foi encontrando algumas coisas que para nós já não faziam sentido quando a gente olhava para a palavra de Deus, mas tem algumas desconexões daquilo que a gente costuma ver para o que está escrito. Então, dentro desse período, acontece a segunda gravidez. Essa segunda gravidez, ela está ali próximo da pandemia. Nós já estávamos decididos de sair da igreja, de sair da outra igreja. Nós saímos antes da gravidez, permanecemos um período fora da igreja, fora da frequência da igreja. Ela engravidou, tivemos a nossa segunda filha, e aí vem a pandemia. O que acontece com as igrejas? Todo mundo fecha, Tudo né? fechado. Fecharam, né? Todo mundo. Exatamente. Conteúdo online. Lockdown e só conteúdo online. Exatamente. Mas quem estava aberto, né? IPP, graças a Deus ali a gente consegue, pós aquele período de lockdown, ela abre, né? As igrejas abrem, não somente ela, mas ela especialmente abre, recebendo ali de forma gradual. E nós resolvemos visitar, né? Muito distante da nossa casa, tá? Diga-se de passagem. A gente está falando de uma igreja que está a quase 40 quilômetros da nossa casa. Mas a gente vem. Porque vocês moravam em São Bernardo do Campo. Moram lá. Moramos. Mas aquilo ali realmente trouxe uma esperança para o nosso coração em relação à palavra de Deus. Falando, meu Deus, olha aí. São os nossos questionamentos sendo respondidos. A proposta veio de quem para mudar de igreja? Dele. Dele? Como é que foi para você, Gi? Conta pra gente. Foi uma bênção, porque eu via que o coração dele estava sendo movido por Deus, né? Por muitas vezes eu orava, Senhor, eu preciso de um marido que me acompanhe, que tenha fé, e o Senhor pode fazer o que for preciso. Ainda que eu acompanhe ele para outra igreja. Exatamente. E graças a Deus, né? Nossos questionamentos foram respondidos, né? Nós encontramos isso aqui. E mais do que isso, nós não éramos apenas um braço de trabalho. Tinham pessoas que se importavam com a nossa alma. Legal. Né? Então, o que nos trouxe para cá também foi isso, Exatamente. né? Pessoas que nos acolheram e que se importaram com a nossa alma, com a nossa família, cuidaram de cada Vocês vieram membro. pelo conteúdo reformado e pela palavra, mas mais do que isso, ou complementar a isso, vocês foram acolhidos. Né? Como que esse acolhimento, né, esse cuidado que você está falando, isso ajudou no casamento de vocês? Lembrando que vocês viviam em crise, apesar de não, como você falou, o casamento não estava o divórcio não estava na opção, mas vocês viviam em crise ali, né? Como que toda essa mudança, desde a outra igreja e até aqui a IPP, né? Como isso ajudou nessa restauração? Eu diria que é o progresso na compreensão do que a palavra de Deus diz que nos ajudou. Porque apesar de nós termos, né, acho que o contexto do pronto-socorro realmente cai muito bem. Graças a Deus ela progrediu muito na fé, foi muito bom para nós. A nossa filha se envolveu demais com a igreja, porque ter a compreensão do que é igreja, ali aconteceu para nós. Opa, isso é uma igreja, é uma comunidade de salvos pecadores salvos. Foi tudo maravilhoso. Mas nós não estávamos envolvidos como família. Havia uma separação. Então, quando nós nos encontramos mutuamente na palavra de Deus, dentro do conteúdo reformado, dentro da fé,
da fé bíblica, não vou nem chamar de reformado somente, da fé bíblica, daquilo que a palavra prega, daquilo que é exposto, daquilo que é ensinado e vivido, ali realmente eu diria que a transformação sofreu um salto. Nós vemos realmente uma mudança considerável nas nossas vidas. A partir ali marcando, um marco de data, né? A partir da segunda filha, marco de data, nós temos a mudança para esse conteúdo para a igreja presbiteriana. Nós somos expostos a um conteúdo de teologia com sustância, nas palavras do pastor Jeremias. Sustância, né? Que é o que o crente precisa, né? Exatamente, né? Saímos do leitinho e vamos agora para o alimento sólido realmente, e graças a Deus isso transformou muito mais as nossas vidas. Né? Muito bom. É a questão da palavra, né? A palavra liberta, a palavra transforma. Outra questão também que mudou muito, pelo menos para mim, que eu vejo assim como ponto relevante, é a questão dos papéis. Né? Quando nós recebemos a palavra, nós compreendemos os papéis, e cada um fazendo o seu papel, não tem como dar errado. Aí sim o casamento passou a fazer sentido para você. Exatamente. Não era só um ajuntamento, mas eram papéis desenvolvidos diante de Deus, é isso? Exatamente. Eu louvo a Deus pelo design divino. Ah, legal. Eu louvo também, tá? Ó, e aí vem aí, já chegou aí o Forjados, que é o discipulado para homens aí. Vamos louvar mais ainda. Falando do design divino, né? A gente tem o módulo 2, você viveu na prática, e acho que isso também pode ter ajudado na restauração do casamento de vocês, Titus 2, né? Exatamente. Que a gente fala muito disso no Design 2, né? E como as mulheres mais velhas te ajudaram nesse processo seu também, de olhar para si também e falar, opa. Exatamente. Tivemos irmãos muito importantes que nos ajudaram, né, nessa caminhada aqui dentro da IPP. Nós começamos a participar do grupo de pastoreio. A igreja é longe de casa. Vamos para onde? Pastoreio. Então, acho que o Davi aparece ali nas fotos. O Davi já veio no programa aqui. Exato, maravilhoso. Temos o irmão Felipe, que é reverendo agora, está ali na Vila Natal. Vila Natal. Nosso grupo de pastoreio foi excepcional conhecer ele, a família dele, outros irmãos, e tudo isso aí nos ajudou. E por meio dele, nós começamos a servir no discipulado, por meio do Felipe. Olha que coisa boa. Graças a Deus. Graças a Deus. E detalhe, né? Detalhe, lá na outra igreja que nós retornamos, nós não servíamos juntos. Servíamos um discipulado em casa. Aqui nós passamos a servir ao Senhor juntos. Glória a Deus por isso. Isso foi excepcional. E a segunda filha veio quando? Veio quando a gente, um pouco antes de nós virmos para cá, ela nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. Isso. Quase que nasceu dentro da igreja. Na verdade, nós fizemos a nossa essência da fé online por causa da pandemia. Mas aí depois passou a pandemia. Isso. E aí vocês tiveram uma experiência de perda de gestação, foi isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Nós descobrimos, já estava bem avançada a gestação, né? E um certo dia eu comecei a sentir dores, corremos para o hospital e já era o fim, não tinha mais o que ser feito. E naquele momento, né, eu até vinha contando para ele, né, coisas que Deus faz a gente trazer à nossa memória, né? Naquele momento da perda, nós tínhamos duas opções: olhar para Deus e murmurar, ou olhar para Deus e falar, Senhor, que bom, né, que o Senhor está conosco. Né? E aquele momento também nós tínhamos pessoas que oravam por nós, conosco, e nós fomos fortalecidos pelo Senhor. Não é fácil, né? Tanto que nós saímos de lá cantando quão grande é o meu Deus, né? Quão grande é o meu Deus. Nós saímos de lá chorando e louvando o Senhor e falando, Senhor, não permita que o nosso coração olhe para o Senhor e rejeite o Senhor e se rebele contra o Senhor, mas que nós permaneçamos sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Hoje, uma curiosidade, foi uma perda de quantas semanas de gestação? Mais de 3 semanas, né? Mas, na verdade, ali a gente está falando de quase 3 meses já de verdade. Gestação. Isso. Graças a Deus a gente não se lembra muito dessas coisas, né?
Uma coisa que foi muito marcante para mim foi quando a doutora veio mostrar os restos para que eu me despedisse. Eu disse, doutora, eu só quero que você termine com isso porque eu tenho 2 filhos vivos para abraçar, né? Que eram as 2 meninas. E nesse momento eu via que eu não tinha motivos para reclamar com o Senhor. Isso não quer dizer que foi fácil, não quer dizer que é fácil. Depois os dias estão se passando, a gente vai tomando conhecimento, né? É um luto, Isso, né? e a gente vai vivendo esse aquilo. luto, né? Mas se a gente pode contribuir um pouquinho, e até porque a gente está num diálogo aqui, né, os 4 conversando, a gente tem um testemunho também que antes do Davizinho, que é o nosso mais novo, a gente perdeu 2 gestações. Se tem uma palavra que nos consola em relação a isso, é que esses filhos que perdemos a gestação, eles estão com o Senhor. Exato. E que um dia nós os veremos e o Senhor vai nos apresentar. E certamente Deus vai apresentar esse filho a vocês e dizer assim, ó, esse eu cuidei, esse eu guardei para vocês para a eternidade. Então isso é muito forte, né? Isso é bonito. Então eu falo para Michele que a gente tem 2 filhos no céu que a gente ainda vai conhecer. Os filhos estão presentes, a gente não perde, né? Deus tomou para ele novamente o presente que ele tinha dado pra gente. Exatamente. Então bendito seja o nome do Senhor. Deus ele tomou e um dia na eternidade vocês vão conhecer esse filho aí. E aí, mas teve um outro que veio, não é isso? Veio. O mais novinho, como é que é o nome dele? Samuel. Mini profeta. Mini profeta. Como é que foi esse negócio aí, o Samuel? Com quantos anos ele tá agora? Ele tá com 1 ano e 6. Olha aí, tem pouco tempo. 1 ano e meio atrás, então, veio o Samuel. Exatamente. Inusitado, não era uma programação, mas que coisa maravilhosa, né? Sim. Ele é bênção, né? Debaixo de muita bênção, luta né? também. É um filho amado, né? Exatamente. E veio aí Graças meio a que Deus. nessa parte como complemento do amor e consolo do Senhor sobre vocês. Né? Graças a Exato. Deus. Marca mais um momento onde a gente toma a decisão de, dentro de tudo aquilo que a gente viveu aqui na IPP, a gente passa agora a congregar lá perto de casa, na IP São Bernardo, Ok. bem no período onde ele nasce, para a gente permanecer com uma frequência maior, né? O nosso anseio, na verdade, era exatamente esse. Para cá, o deslocamento é sempre muito difícil para nós. Claro. Trânsito e tudo mais. Claro. Então, a tomada de decisão veio muito de encontro a o que vai ser bom para nós e para eles. E dentro disso daí, a gente toma a decisão. Ó, precisamos estar em uma igreja mais próxima, onde nós possamos envolvê-los agora. Muito Em bom. todas as atividades possíveis. Muito bom. A gente vai precisar chamar mais um intervalinho. Você não sai daí, esse recado especial da IPPTV para você. IPPTV, a sua TV missionária. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Estamos de volta em IPPTV, a sua TV missionária, e você está no Bem Casados, interage com a gente aí no chat, está gostando do testemunho? Fala aí para nós aí também, não esquece aí, ó, a cidade e o estado que você está falando, quiçá o país, né? Tem gente que vem até de fora aí. É internacional essa TV, né? Quem pode levar, fala, bom demais. Ô Gilmar e Gi, assim, muito impressionante o testemunho de vocês, como que Deus restaurou a vida de vocês, e assim, o que mudou no diálogo, na intimidade, depois dessa restauração completa de Cristo aí sobre vocês? Nós mudamos, né? Ela comentou aqui que o nosso diálogo era muito duro, que tinha essa conversa atravessada, mas a grande questão aqui é o orgulho e o ego. Ambos foram deixados de lado. Orgulho e ego dentro do casamento não servem para nada, a não ser para gerar discussão, conflito. E eu diria que
A palavra de Deus, ela nos humilha, ela nos expõe, né? E conforme a gente foi compreendendo muitas coisas, nós pudemos olhar um para o outro realmente como um par, como aquilo que o Senhor fez, né? Verdadeiramente essa é carne da minha carne, osso do meu osso, a minha ajudadora, a minha auxiliadora idônea, porque, de certa forma, com os nossos diálogos, eu não tinha esse ato com ela. Talvez eu tinha essa compreensão intelectual, mas eu não tinha um ato conforme a compreensão. É minha esposa, mas tratá-la como tal, né, no diálogo principalmente, então a humildade no diálogo, de poder ouvir, de poder inclusive ser ensinado por ela e ensiná-la, né, e em ambos os casos, né, ter um diálogo saudável, vem com o conceito da humildade. Muito bom. Legal. E hoje, assim, olhando para trás, as marcas do cuidado de Deus no casamento de vocês, né? Quais vocês conseguem identificar, assim, que são bem pontuais, né? O que mais marcam esse cuidado de Deus ao longo dessa história de vocês? Muitas coisas, né? Mas eu creio que o nosso relacionamento com o Senhor, a devoção ao Senhor, que foi uma coisa tão orgânica, tão natural, que foi fluindo, né? O Senhor foi tratando cada um de nós, lapidando, e a gente foi vendo como todas as coisas cooperam, né? Como todas as coisas cooperam, apesar da nossa imaturidade, apesar das feridas que nós causamos um ao outro, o Senhor foi transformando-nos para vivermos aquilo que é o propósito dele. Uma coisa também que eu gostaria de acrescentar à pergunta anterior é a questão da liderança. Eu aceitei a liderança do meu marido, eu não era uma esposa submissa. Eu aceitei a liderança do meu marido. Hoje ele pode me discipular, ele pode me aconselhar, ele pode me confrontar, pode me exortar, coisa que ele não podia anteriormente. Então isso mudou muito no nosso diálogo, na nossa intimidade, e mais do que isso, eu ganhei um parceiro de oração. Olha aí. Eu não tinha um parceiro de oração, alguém que caminhasse comigo, e hoje eu tenho, né? Mais do que meu amigo, ele é meu discipulador, meu conselheiro e meu parceiro de oração. Então hoje, de fato, vocês podem dizer: a nossa casa serve ao Senhor. Sim. Como Josué lá, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Que alegria. E agora, Michele? E agora eu queria ficar ouvindo mais, né? Mas a gente vai para o nosso primeiro quadro, Dica de Casal. Porque o tempo voa, dica de casal. Vamos lá. E eles já falaram bastante coisa, mas podem ser específicos, né? A Gi pode falar para as mulheres e o Gilmar para os homens. A dica de vocês. Fiquem à vontade. Bom, eu diria para os homens, né? Exerçam uma liderança servil, gentil, amorosa com as suas esposas, com os seus filhos, e pratiquem o culto doméstico. O culto doméstico hoje é uma realidade que nós não abrimos mão em nossa casa e tem transformado as nossas vidas diariamente. É algo que realmente nós fazemos e fez toda a diferença. Né? Esse amor servil, esse culto no lar, essa gentileza, olhar para a palavra de Deus. O mesmo digo eu, mulheres, submetam-se à liderança dos seus esposos, né, dos seus maridos, orem por eles, mais do que reclamações sobre o marido, é importante nós orarmos pela vida dele, abençoarmos, né, pedir para que Deus o guie e o ensine conforme a palavra, né, para que ele caminhe mediante a verdade das Escrituras e auxilie no cuidado com os filhos, na devoção ao Senhor, que isso é bênção para o nosso lar. Muito bom, olha aí. Muito bom. Culto doméstico, né? Doméstico O coração servil do homem. Sim. E a esposa entendeu o papel dela de ajudadora, né, idônea, e diante da liderança servil do marido, que ela seja submissa, que ela esteja debaixo da mesma missão, né, do seu marido. Maravilhosa. Que não extingue justamente essa palavra de Josué que a gente leu no começo, né? Exato. Que a missão não é só dele. E ele não exclui a sua família da missão, eu e minha casa, né? O tempo todo o serviço ao Senhor em conjunto, né? Exato. Se os dois estão submissos à palavra, é fácil se juntar para servir um ao outro e a Deus, né? Isso é muito importante. E agora, muito Michele? Bom, e agora a gente vai pro Eu Ainda Digo Sim. Momento romântico, a gente agora, para esse momento especial.
Olha que bonitinho. Eu ainda digo sim. O coraçãozinho vai subir na tela. Você no chat tem coraçãozinho aí do lado. Pode clicar à vontade. E por que a Gislaine ainda disse sim pro Gilmar? E por que o Gilmar ainda disse sim pra Gislaine? Faz conta que a gente não tá aqui. O programa é só de vocês. Podem virar um pro outro se quiserem. E no final tem beijinho e tudo se quiserem também, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu ainda digo sim, porque ela tem me suportado por todos esses anos, tem suportado toda essa jornada que nós temos trilhado juntos, com perseverança, orou por mim por todos esses anos e tem orado ainda, né? Graças a Deus. Eu sempre digo sim. Eu também digo sim, porque você tem aprendido com o Senhor, através da palavra do Senhor, e tem me suportado também como uma pecadora miserável, as minhas falhas, e ainda assim permanece me amando e cuidando de mim, honrando a minha vida, e por isso eu ainda digo sim. Olha aí, que beleza. Então, lindo, né? Coração, um beijinho no ar A e gente tudo. incentiva que você faça isso aí na sua casa. Como é que é o romantismo? Faz aí, hein? Tem uma declaração pra mim? Você... Depois, só no pé, aí só nós. Deixa que eles fazem pra inspirar vocês aí, vocês. Um dia a gente vai criar o Eu Ainda Digo Sim apresentadores aqui. Aí eu quero ver. O negócio vai ficar bom. Gente, bom demais ter você aqui. Não sai daí da nossa programação. Infelizmente chega aquele momento que né, acabou o programa. A gente queria agradecer e considerações finais aí, por favor. Gilmar e Gislaine, muito obrigado pelo carinho de vocês terem vindo, tá? É muito bom, realmente. Compartilhar esse testemunho não foi algo que a gente tinha pensado em nossas vidas. De verdade, a gente recebeu esse convite uma vez anterior e nós havíamos dito que não participaríamos. E essa última vez a gente considerou atentamente e falou, nossa, acho que vale a pena, né? Vamos lá falar um pouquinho. Que bom que vocês vieram. Né, aceitaram compartilhar. A gente sabe que tem coisas da nossa vida que a gente não quer expor, né? E até outras situações que expõem terceiros, não é o caso de vocês. Mas que bom que vocês aceitaram e abençoa, né, outras pessoas que podem estar passando por uma situação de pensar assim, não quero mais, não vai dar certo. E dá certo, né? Entregar ao Senhor dá certo. Valeu a pena, né, Gi? Valeu muito. É como Josué, né? Hoje a gente está vivendo tempos em que o casamento é banal, né? Então nós dizemos sim ainda e aconselhamos que outros digam sim para o casamento, né? Para aquilo que Deus tem, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor porque o Senhor merece, é digno, né? De que nós nos devotemos a Ele. E o testemunho de vocês é um legado para todos nós, mas principalmente um legado para os 3 filhos de vocês. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom. A gente agora, além de agradecer, a gente pede também, Gilmar, por favor, que você, como sacerdote do lar, nos abençoe aí com uma oração, nos despedindo em paz, né? Nessa sexta-feira, à noite aí, os casais possam agora se aninhar e buscar ao Senhor também para um final de semana. Mas você ora por nós, ora pela nossa igreja, pela igreja lá de São Bernardo do Campo também, a turma de lá, a turma de cá, mas pelos nossos telespectadores aí, que eles sejam abençoados também e tenham uma vida servindo ao Senhor lado a lado. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por essa oportunidade de estarmos aqui, de engrandecê-lo e adorá-lo por todas as coisas que o Senhor faz. Te exaltamos ao Senhor publicamente, porque o Senhor é digno destas coisas. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida do pastor Vinícius, pela vida da Michelle. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua igreja fiel, digna, santa, justa. Agradecemos a Ti, Senhor, pela IPP. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela nossa igreja, a qual nos acolheu, a qual tem suportado e sustentado as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor tem restaurado dia após dia o nosso casamento. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem sustentado o nosso lar e tem construído ele, ó Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos. Pedimos por cada família, por cada casal que está ouvindo, por cada um dos que pretendem, Senhor, se casar, que estão ouvindo e ouvem todos os testemunhos que aqui foram registrados, para que o Senhor possa guardá-los, sustentá-los, para que o Senhor possa dar perseverança ao coração e que eles possam encontrar em Ti, Pai, o renovo e a esperança que só em Ti, Senhor,
nós podemos encontrar. Amém. Seja exaltado e adorado. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Gilmar e viu, gente? Gislane. Deus abençoe vocês, né? Vocês estão... E vamos em frente, servindo ao Senhor. Você de casa aí, fique conectado na IPP-TV, sua TV missionária. E até o nosso próximo Bem casado. Bem Casados, pessoal. Tchau, tchau.